Olá a todos! Estamos iniciando mais uma edição do programa MP Debate. E o assunto de hoje tem a ver com o que enfrentamos todos os dias nas promotorias de justiça do Estado: a drogadição. Seja no júri, seja nas salas de audiência, nas investigações, nas manifestações e pareceres em processos, seja na área de família, na área criminal, na área da infância e da juventude ou em saúde pública. O fato é que muitas das ações do Ministério Público têm como pano de fundo a questão das drogas. E como a instituição tem lidado com esse problema? Como pode apoiar os membros e servidores para uma atuação preventiva e resolutiva? Para falar sobre isso, convidamos o promotor de justiça, Guilherme de Barros Perini, coordenador do projeto Semear, a advogada e jornalista Diana de Lima e Silva, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, e assistente social Jennifer Pusley Sotomayor, que atua na Unidade de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia do NAT-CAEX do MPPR. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Guilherme, o Projeto Semear fez recentemente uma pesquisa com os integrantes do Ministério Público sobre a relação entre a atuação institucional e as drogas. A quais resultados vocês chegaram? Bom, olá, Eduardo Cambi. A ideia de fazer um diagnóstico foi justamente de se aproximar da realidade dos promotores e saber como eles veem isso lá na ponta. E a gente percebeu, com uma das pesquisas, a gente fez uma pesquisa, um gráfico pizza, a respeito, sobre qual é a percepção em relação à drogadição, 10%, 20%, 30% dentro da sua promotoria. E a gente percebeu que mais de 75% dos promotores de justiça, promotores e membros que responderam ao questionário, ou seja, foram mais de 220 promotores e servidores que responderam esse questionário, foi uma expressiva participação no Ministério Público, responderam que, de fato, há uma grande incidência dos casos envolvendo drogadição em suas comarcas. A gente percebe que, a gente perguntou quais eram os casos mais frequentes que vinham até a promotoria, e os casos que mais frequentemente vinham à promotoria, 72% dos que responderam diziam que eram conflitos familiares envolvendo a questão, tendo como pano de fundo a questão do álcool e drogas. Mais de 50% responderam que eram crimes patrimoniais relacionados à questão, tendo como pano de fundo a questão de álcool e drogas. E mais de 50% também responderam que vinham às suas promotorias questões envolvendo a falta de internamento voluntário, compulsório ou involuntário, e também a falta de serviços, né, como CAPS ou falta de atendimento ambulatorial adequado. Então essa é uma das grandes perguntas, né? Uma outra pergunta que surgiu também nesse diagnóstico é o que poderia ser feito, né, em relação ao uso abusivo de drogas. O que tem levado as pessoas às drogas, né? E a maior parte das respostas dessas perguntas dizia que era a falta de políticas públicas, como educação, saúde, assistência social, no geral. E outras falavam em falta de políticas de prevenção específicas. E por isso a gente resolveu focar cada vez mais a atuação do Semear, que já era voltada à questão da prevenção, nessa questão da prevenção. Diante de resultados tão preocupantes, como que a instituição pode apoiar promotores e servidores que estão lá na ponta enfrentando esse problema? A gente se preocupa, enquanto coordenação do Projeto Semear e enquanto Comitê de Enfrentamento às Drogas, realmente em que seja algo que a gente possa auxiliar o promotor de justiça que está na ponta, porque esse é o papel, enquanto coordenação do Semear. A gente disponibilizou recentemente um hot site do Semear, em que foi bastante trabalhado a questão de passo a passo de várias questões que poderiam ser úteis aos promotores, em questões específicas relacionadas à prevenção, como rodas de conversa, conferências, realização de conferências, formação de conselhos, isso com o apoio do NAT-CAEX, e também cartilhas, informações, dados, diagnósticos, para poder subsidiar o promotor na ponta.
A gente tem entrado em contato também com outras, se articulado com a Universidade Federal, com parceiros, com o Conselho Estadual de Política sobre Drogas e diversos parceiros relacionados à questão da drogadição, né, governamentais e não governamentais, justamente para que a gente tenha subsídios nessa página que possam trazer informações úteis ao promotor lá na ponta. E o SEMEAR sempre se coloca à disposição, o SEMEAR, o CAEX, né, o NAD-CAEX, nesse sentido, para apoiá-lo. E Diana, na visão do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, como é possível atuar de forma preventiva? Bom, as ações preventivas elas devem ocorrer diariamente, né? Tendo em vista até o que o Dr. Guilherme comentou, a questão da drogadição, que tem avançado na sociedade de uma forma absurda e cada vez vem aumentando mais. Tem um documento do UNO-DC, que é um braço direito da ONU, e que formulou diretrizes internacionais para a prevenção. Interessante esse documento, porque depois de várias pesquisas mundiais, né, dos maiores relatos de pesquisadores, concentrou que para se fazer prevenção, e aqui eu estou falando de uma prevenção primária inicialmente, que é antes do uso, antes do consumo, e é importante esse foco, se deve observar que a prevenção, inicialmente, deve se focar na família, em informações de como se desenvolver, os pais se desenvolverem parentalmente de uma forma melhor para educar os filhos, com desenvolvimento de habilidades emocionais, desenvolvimento de habilidades sociais, né, com atenção à criança, enfim, para educar criança de uma forma segura e que não vá procurar um prazer fora do seu ambiente familiar, fora da escola, e também para os pais, eles devem ter informações, sim, sobre drogas, para evitar o consumo e principalmente para identificar os primeiros sinais da drogadição no seu filho, no seu familiar. Porque toda doença e dependência química é uma doença crônica, fatal, mas que há tratamento. Se identificado desde o seu início, há chance de sucesso, há chance de recuperação. Antes de continuar esse bate-papo, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a enviarem suas perguntas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Jennifer, uma questão importante também são as conferências municipais de políticas públicas sobre drogas. Como articular essas conferências e por que elas são importantes na prevenção do uso de drogas? Bom, então, Dr. Cambi, sobre as conferências, que eu acho que é um assunto bem importante mesmo, eu acho que vale dar uma contextualizada, né, nessa questão, que as conferências elas vêm em um amplo processo que visam a garantia da participação popular na formulação de políticas públicas. Então, desde a Constituinte, a Constituição Federal de 88, dá esse subsídio para que fossem criados mecanismos institucionais de participação popular. Dentre eles estão o Conselho, os conselhos e as conferências, né? Então, isso vem visando que haja uma democracia mais participativa de fato, né? Que a população possa realmente deliberar sobre o que é de interesse dela, né? Então, os conselhos, eles são fóruns permanentes, paritários, então metade dos membros do conselho são membros do governo, do poder público, são indicados pelo poder público, a outra metade são representantes da sociedade civil organizada, movimentos sociais, trabalhadores, órgãos de classe, inclusive os usuários das políticas públicas, é interessante que eles estejam compondo também, né, esses conselhos. Sobre os conselhos, ainda antes de entrar nas conferências, porque eu acho que são assuntos assim, complementares, né, os dois fazem parte do controle social, é importante também que seja garantido que nos conselhos haja eleição dos membros não governamentais, né? Que não sejam indicados pelo poder público, que eles possam ser eleitos por seus pares, né?
Então, além dos conselhos, né, que são esses fóruns permanentes, com reuniões, que também deliberam sobre as políticas públicas, há as conferências. As conferências são espaços mais amplos, né, reuniões amplas, grandes, com participação de vários segmentos que atuam numa determinada temática, né. No caso da política sobre drogas, né, é interessante você chamar todas as entidades que atendem o público, os órgãos governamentais, os usuários, como eu já falei, os pacientes do CAPS, né, eu acho que é bem importante que eles estejam presentes, né, nesse momento. E os objetivos da conferência, basicamente, como já diz o nome, né, você confere como está a política municipal na certa temática. Você propõe conjuntamente, né, uma construção democrática, um debate horizontal, onde todos os participantes têm direito à voz e direito a poder de decisão, né, sobre as propostas. Então, eles constroem conjuntamente propostas para que o município aprimore o que está faltando, quais são as lacunas, se o atendimento está sendo humanizado ou não, enfim, várias questões ali que podem ser debatidas e culminam num relatório final, com propostas que vão ser encaminhadas para o órgão gestor municipal, fiscalizadas pelo Conselho, né? Enfim, inclusive pelo Ministério Público, né? Eu acho que o Ministério Público tem esse papel também de pegar esse relatório final com as propostas construídas pela sociedade, em conjunto com o poder público, e fiscalizar se elas estão realmente sendo subsídios para a construção de políticas, se elas estão entrando no orçamento, por exemplo, municipal, se a voz ali da sociedade está sendo ouvida de fato pelo poder público, né? Então, a conferência basicamente tem essas questões. Pode ser também um espaço de eleição dos conselheiros não governamentais, ela pode ter esse objetivo, inclusive a gente indica que a eleição dos conselheiros seja feita em conferência. Mas eu acho que é importante dizer também que não há um modelo único, né? Eu acho que tem algumas políticas setoriais, como a saúde, assistência social e educação, que tem uma legislação já, né, determinada sobre conferências e conselhos. No caso da política sobre drogas, há indicativos, mas não é tão fechado assim, né? Então, posso continuar? Sim. Então, a questão é que não há um modelo pré-definido, então o que a gente pode trazer aqui é a experiência que a gente teve recentemente na Conferência de Campo Largo, com relação à pergunta, né, como construir esses espaços democráticos, né? A questão é que, assim, vai depender muito de cada município, da especificidade de cada município, do porte do município, da particularidade de como que a rede está instaurada, se há ou não conselho de política sobre drogas, se há conselho, a responsabilidade é do próprio conselho de organizar a conferência. É importante destacar também que as conferências elas são financiadas pelo órgão gestor municipal, então elas têm que ser apoiadas, infraestrutura, tudo mais. Onde não há conselho, que era o caso de Campo Largo, né, que aconteceu recentemente uma conferência, foi formada uma comissão organizadora com o apoio do Ministério Público, juntando servidores do poder público com a sociedade civil, e essa comissão organizadora deu conta de organizar uma conferência que é um processo, enfim, complexo, né, tem várias tarefas ali para serem feitas. Mas uma coisa que a gente avaliou como positiva foram as pré-conferências, que a gente também indica que sejam feitas, para que se o debate realmente seja verdadeiro, que as pessoas estejam em nivelamento de informação, né? Então a gente fez pré-conferências com os usuários, os pacientes do CAPS, e eles se engajaram desde o início, né, com o apoio ali da equipe técnica do CAPS-AD. Fizemos pré-conferências com os trabalhadores da assistência social, educação, saúde, com os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas lá no município. Então, a ideia era subsidiar esse debate para que se chegasse na conferência municipal com as pessoas informadas, né, conseguindo contribuir, né, de forma realmente democrática e participativa. Para finalizar, né, a gente entende que o papel do Ministério Público nessa questão das conferências é realmente o fomento, né, o apoio, lembrando que é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado, não é um espaço do Ministério Público, né, eu acho que a gente apoia, fomenta, ajuda a organizar, mas, enfim, é um espaço que os protagonistas são as pessoas que estão ali, né, construindo, propondo, enfim. E que, para maiores informações sobre isso, né, os promotores de justiça que estão nas diversas comarcas aí do Paraná, tem o site do Projeto Semear, que tem ali passo a passo ideias, né, acho que assim, estratégias que podem ser usadas nos municípios sobre essa construção das conferências, dos conselhos e das redes de atenção. Diana, a Jennifer falou muito da importância dos conselhos municipais de políticas públicas sobre drogas.
até para fomentar as conferências. Nós sabemos que hoje no Paraná, apenas 45 conselhos que estão funcionando, apesar de nós termos 399 municípios. Então chega uma pergunta aqui da colega Cristina Ruaro, aqui de Curitiba, perguntando o atual panorama desses conselhos e se existe integração entre esses conselhos e o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Certo. Muito bem destacado esses números, que nós temos muitos poucos conselhos, 45 para 399 municípios. E a relevância dos conselhos municipais é acentuada, porque justamente os conselhos bem estruturados, eles vão auxiliar a população, é um vínculo da população com o poder público. Então, é uma forma de participação democrática e de interferência, é uma forma de levar aos poderes públicos as apreensões da população e de cobrar também. Normalmente, essa questão de um panorama dos conselhos municipais. Os conselhos, em verdade, eles estão buscando a sua formação, a sua implementação, e isso tem exigido um serviço bastante acentuado e uma parceria com o Ministério Público nessa implementação, e também um esforço do CONESD, do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, para auxiliar no fortalecimento e criação dos conselhos. Cabe destacar que esse esforço está sendo feito basicamente com a parceria do Ministério Público e o Conselho Estadual, e o que nós nos ressentimos de uma falta de um apoio do próprio governo, porque realmente são importantes, é um contato que a população tem, os conselhos são próximos, já que existe uma paridade, sociedade civil e poderes do Executivo, Legislativo, Judiciário, representados ali também no Conselho, o que facilita essa cobrança de soluções e um trabalho mais realístico. E a outra questão, fora a panorâmica do Conselho, da relevância... Ela pergunta essa integração desses conselhos com o Conselho Estadual de Políticas certo. O CONESD, eu creio que essa é uma atuação inédita em relação às outras gestões, tem procurado um fortalecimento dos conselhos municipais e uma aproximação. Então, nós fizemos já o ano passado, 6 de dezembro do ano passado, o primeiro encontro com os conselhos municipais, visando justamente passar essa experiência que nós temos de contato com a população, contato com os poderes públicos, para facilitar um encaminhamento de soluções. Esse encontro visou uma capacitação dos conselheiros, uma troca de informações, e o segundo encontro, que ocorreu dia 27 de março agora, também com a participação muito positiva do Ministério Público, foi uma continuidade e uma proximidade maior com os conselhos municipais. Nós tivemos 26 conselhos municipais participando e com 88 pessoas. É um número expressivo, principalmente porque são pessoas atuantes. Então, pudemos fazer uma troca de experiência, tirar algumas dúvidas entre nós mesmos e programar também a semana do mês de junho, prevenção. Junho Paraná Sem Drogas, né? Esse a gente vai voltar depois. Certo. Eu quero perguntar então para a Jennifer, ainda nessa linha de prevenção, sobre a atuação das redes de atenção e proteção social aos usuários abusivos e dependentes de substâncias psicoativas. Como elas funcionam, ou pelo menos como elas deveriam funcionar? Bom, então, doutora, essa questão das redes é bastante importante, até por conta da complexidade que é a questão das drogas, né, do uso abusivo de drogas.
Então, como o Dr. Guilherme falou ali no diagnóstico, né, que é uma das questões que apareceram ali, foi exatamente que o que leva as pessoas a fazerem um uso abusivo, um uso problemático, também diz respeito à não efetivação dos direitos outros, né, sejam educação, seja assistência social, moradia, enfim. Então, a complexidade da questão do uso de drogas, ela é centralmente uma questão de saúde, especificamente de saúde mental, porém ela é transversal a diversas outras políticas setoriais, né? Com destaque para a própria assistência social, educação, trabalho, renda, cultura, esporte. Então não tem como a gente falar sobre essa questão sem levar em conta a necessidade da articulação entre esses vários segmentos, né? Porque, enfim, às vezes o usuário ele está ali em tratamento no CAPS, mas não arranja um emprego, né, não tem uma renda. Enfim, a questão da escola é de extrema importância, também por conta da prevenção, mas também porque, assim, quando um adolescente está fazendo um uso abusivo ali, também não vai para a aula. A questão da assistência social, a família desses usuários, desses pacientes do CAPS, tem que estar sendo acompanhados pelo CREAS. O Centro POP também, que é um equipamento da assistência social, também lida ali, trabalha com a população em situação de rua, então tem que ser também incluída. Então, basicamente, a rede, né, o que muita gente pensa que um programa específico, não. Basicamente, a rede é a interlocução, a articulação necessária entre os diversos equipamentos que atendem, de uma forma ou de outra, essa população, né? Sejam os usuários de substâncias psicoativas, sejam outros públicos-alvos. Então, a questão da rede de atenção, da questão da política sobre drogas, o importante é destacar que, assim, a intenção não é a criação de uma rede, né? Em todos os municípios já existem os equipamentos, mas só que não basta você ter o equipamento, né? É importante que se tenha, é importante que se construam os equipamentos públicos, por exemplo, da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, os CAPs, que sejam capacitados os profissionais, que os recursos humanos sejam suficientes para atender a população, porém só isso não basta, né? Há que ter uma articulação, uma comunicação entre esses diversos equipamentos, né? Entre os profissionais desses diversos equipamentos, para que o atendimento ao usuário seja integral, porque a questão sobre drogas é integral, né? Não é uma questão unifatorial, são diversos fatores, são diversos determinantes. Então, a questão é que, assim, o que é necessário fazer é entender como que cada município está funcionando. Também, assim como os conselhos das conferências, não tem um modelo único, não tem uma receita para que seja fortalecida a rede. O que tem que ser feito é conhecer o município, mapear quais são os serviços que estão ali, chamar as pessoas para conversar, né? Porque ninguém melhor do que elas para saber quais que são as lacunas ali na política, os profissionais que estão ali na área atendendo. Então, outra coisa que é importante destacar é que é a mesma rede que atende também, por exemplo, violência contra criança e adolescente, que atende violência contra a mulher, são os mesmos equipamentos. Então, o ideal é que os promotores de justiça, as promotorias de justiça, com apoio também da equipe técnica do CAEX, conheçam o que o município já tem de rede e levem esse debate da política sobre drogas para isso, né? Uma das questões mais importantes da rede também é a construção de fluxos, para que as pessoas conheçam cada serviço, conheçam o papel de cada serviço, saibam para onde encaminhar, por exemplo, entendeu? A pessoa sai de um leito psiquiátrico e faz a contrarreferência para o CAPS. Isso tem que ser estabelecido entre os próprios equipamentos, para que não haja, né, para que o usuário não fique perdido ali no fluxo, né? Protocolos, fluxos, etc. Tudo isso, os profissionais, eles têm essa capacidade de conversar, sentar e formular essas questões, né? Eu acho que é importante também falar sobre a RAPS, né? A RAPS, que é a rede de atenção, deixar claro que a rede de atenção e proteção é maior do que isso, né? A RAPS, ela diz respeito aos equipamentos de saúde ali articulados, e a rede de atenção e proteção é essa questão maior. E só finalizar dizendo que não há uma receita, né? Não há, apesar de terem os passo a passo no site do Projeto Semear, que tem ideias ali de como as promotorias de justiça podem agir nos municípios, nas comarcas, a ideia é chamar o pessoal para conversar, né? De lá saem muitas ideias, muitos encaminhamentos, e é essa a ideia mesmo. Guilherme, sem dúvida, o Ministério Público tem um papel importante na articulação, no fortalecimento dessas redes. O que você diria para o promotor de justiça que está nos assistindo, como ele deve atuar para fortalecer essas redes? A nossa preocupação, eu estou na coordenação do Semear desde outubro do ano passado,
E a nossa preocupação sempre foi assim, qual seria a atuação do Ministério Público mesmo, na constituição desses conselhos, da formação dessas conferências, ou até na formação dessas redes, né? E a gente viu que a gente podia subsidiar com assim, passos a passo, com informações e com o apoio do nosso CAEX, né? E com essa articulação geral, isso a gente poderia subsidiar o promotor. E ao mesmo tempo, o que seria essa rede? Porque quando você fala assim, o Ministério Público tem que construir uma rede, né? E a primeira preocupação que a gente teve é que quando a gente fala em rede, se fala em muitas coisas ao mesmo tempo. As pessoas falam em rede, mas as pessoas... o que é essa rede, afinal das contas, né? O que se identifica por uma rede de atenção e proteção ao usuário e ao familiar usuário de substância entorpecente, né? Então, a gente teve conversas com o CAEX, com a Subplan, né, para pensar o que seria essa rede de atenção e proteção, né? E a gente viu que essa rede é algo muito mais amplo, que nem falou a Jennifer, não se confunde só com a rede de atenção psicossocial, que às vezes tem essa confusão, né? A rede de atenção psicossocial é aquela rede de saúde, que envolve as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os centros de apoio, né, os CAPs, né, de apoio psicossocial, os hospitais com seus leitos psiquiátricos, ou seja, toda a rede de saúde. Mas existe toda uma rede de assistência social, né, o que são os CREAS, os CRAS, o Centro POP, existe uma rede de educação, e todo mundo que pode, de algum modo, contribuir para o usuário ou para o familiar, contribui para essa rede. Então, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, comunidades terapêuticas, até pessoas que não estão ligadas diretamente à questão de drogadição, mas trabalham diretamente com a prevenção, podem atuar diretamente nessa rede, né? Ou seja, na prevenção, no tratamento da reinserção ou em projetos de vida alternativos. Então, se existem programas do Rotary, do Lions, da OAB, da Prefeitura, quando a gente fala que a gente tem que chamar todos para formar uma rede, e acho que esse é um grande papel do promotor, logo que chega na cidade, chamar todos para compor essa rede, eu acho que ele deve chamar todos mesmo, né? Deve chamar o prefeito, deve chamar todas as secretarias, deve chamar a Câmara de Vereadores, a Defensoria, a OAB, o Sistema de Justiça como um todo, deve chamar todos os integrantes da RAPS, todos os integrantes da rede de assistência social, todos os integrantes da rede de educação, da segurança pública, PROERD, patrulha escolar, todos os que de algum modo podem contribuir com políticas que possam auxiliar na questão de prevenção a essa rede. A gente pensou também em fases, em possíveis, isso a gente construiu e colocou no site, do que poderia ter nessa rede, né? Como que uma rede seria melhor implementada ou estaria em implementação. A gente pensou, após o convite de todos, simplesmente por uma conversa, para que essas pessoas se conheçam e saibam que cada um existe, que seja apresentado um diagnóstico no município, né, de tudo aquilo que existe. Né, que todos saibam o que existe nessa rede, afinal das contas. Né. Se existe, muitas vezes, a gente está no município, como eu estou em Campo Largo, a gente não sabe, né, se existe um Alcoólicos Anônimos, se existe uma comunidade terapêutica. Então a gente precisa que todos da rede, todos aqueles que estão no município voltados à atenção, na questão da drogadição, saibam que exista o outro, né? Saibam que pode, porque os serviços são complementares. Então é importante que haja um diagnóstico local, uma identificação de todos os serviços possíveis relacionados ao atendimento, ao usuário e ao familiar na questão da drogadição, né? Então o primeiro passo seria a identificação dessa rede. E isso pode contar com o apoio da coordenação do SEMEAR, você pode contar com o apoio do CAEX. Na formulação desse diagnóstico, existe um passo a passo no site. A gente tem como ideia que a primeira ideia do promotor é chamar todos à conversa e buscar a identificação e que todos saibam no município o que já existe. A gente fez em nível estadual uma identificação dessa rede em nível estadual para contribuir também. A gente, junto com a Subplan e o CAEX, a gente fez um georreferenciamento de todos os serviços de educação, de saúde,
de educação e mesmo da rede que a gente diz informal ou não governamental, ou seja, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Isso está previsto lá no tem uma plataforma que é a plataforma Atuação. Então o promotor pode ter acesso, entrar na plataforma Atuação e ver, por exemplo, se tem um alcoólicos anônimos no seu município, saber qual é o endereço, saber o telefone, quem é o responsável. Então a gente buscou fazer esse georreferenciamento em todo o estado. Para quê? A partir dessa identificação, o promotor ele pode, junto com essa rede, buscar extrajudicialmente ou judicialmente suprir lacunas. Né? Verificar, por exemplo, no município não existe, por exemplo, um Alcoólicos Anônimos, ou não existe um Amor Exigente, ou não existe uma comunidade terapêutica, ou não existe um referenciamento para uma comunidade terapêutica, ou, por exemplo, deveria ter um CAPS-AD e não tem, né? Isso pode ser visto através do site, e com isso a pessoa pode fomentar, né, através de termos de ajustamento de conduta, recomendações ou ações civis públicas, se for necessário, ou seja, pode fazer com que essa rede realmente seja melhor equipada. A partir do momento em que essa rede passe a existir, a gente passa por um momento de validação dessa rede, né? Se realmente esses serviços existindo e esses equipamentos existindo, eles realmente atendem aquilo que a gente espera dessa rede, porque essa rede também ela precisa de quantos profissionais precisa nessa rede, qual o horário de funcionamento, quais os serviços que tem que tem que existir em cada um desses equipamentos, por exemplo, no CREAS, no CAPS. Então, o que precisa em cada um desses equipamentos. Então, passa por um momento de validação qualitativa e depois a gente pensa no estabelecimento de articulação entre as diversas redes do município. Isso o promotor também pode contribuir muito, né, na realização de reuniões conjuntas. Porque o que acontece em muitos lugares é que existe uma rede de saúde, existe uma rede de educação, existe uma rede de assistência social, mas elas não se conversam, às vezes não conversam com o Ministério Público. Há uma necessidade de que existe um momento em que essa rede se sente numa mesa e converse sobre casos particulares, estabeleça fluxos da assistência social para a educação, da educação para a saúde, que saibam como funciona esses fluxos entre redes internas. Então, a necessidade de uma articulação e de uma articulação com o sistema de justiça. Né? No caso de procedimentos judicializados, também que se possa fazer um encaminhamento adequado para essa rede, ou seja, tem um contato próximo do promotor, do juiz da comarca, do defensor público, do advogado que atua naquela comarca, saiba para onde encaminhar, né, quando haja essa necessidade, quando surja numa audiência, né, específica, uma pessoa que fale assim, eu preciso de uma atenção, ou meu filho precisa de uma atenção. Esse contato próximo vai fazer com que a pessoa possa, através desse georreferenciamento e desse contato direto local, que é feito através de reuniões, possa falar, existe um Alcoólicos Anônimos ali na igreja tal, fale com o padre tal, existe uma comunidade terapêutica, fale com o pastor tal, né, existe o CAPS, né, eles se encontram, mas aonde que é? É ali, a 2 quadras, né? O contato da rede faz com que o promotor e o juiz possam fazer esse encaminhamento de forma mais adequada. Diana, não tenho dúvida que tem muita coisa para se fazer nesse campo do combate às drogas. Mas está chegando o mês de junho, e o mês de junho é um mês emblemático na luta contra as drogas, até porque no dia 26 de junho é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Entorpecentes. O que o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas está planejando para esse mês e como o Ministério Público pode participar dessas ações? Certo. Esse ano, pela Lei 19.121, agora de 2017, final de 2017, ficou claro que a coordenação do Junho Paraná Sem Drogas, né, seria pela Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Segurança. Então, o Conselho se reservou ao papel de apoiar as secretarias, até em cumprimento à lei, mas não se absteve desse contato com os conselhos municipais, porque justamente nesse foco de ter essa proximidade com a população e a necessidade de melhor orientar
visando a evitar o consumo precoce e o aumento da drogadição, né? Combinamos nós, na direção do CONEST, com o Ministério Público, de que, pela experiência que nós temos, não adianta a gente ficar discutindo drogadição em ambientes fechados, com pessoas que já entendem das consequências, dos efeitos. Não, isso atinge diretamente a população. Então temos que ir, mesmo que seja em praça pública, orientar, abrir rodas de conversa. Não é dar palestra, não é ficar a população ali inerte e nós falando como se nós fôssemos deuses e soubéssemos de tudo. Não. Essa população que é afetada, são eles que têm dúvidas, né? Então, o que nós planejamos? Fazer rodas de conversa em praça pública. Aqui em Curitiba vamos fazer isso. Estou orientando os conselhos municipais também a fazerem isso, a ter esse contato com a população. Combinamos com o Ministério Público, né, fazer rodas de conversa também nas escolas. E não só sobre orientação da questão da saúde, da questão dos vínculos, que é muito importante, esses vínculos da família, os vínculos com os amigos, né? O estímulo disso, as harmonizações, mas também conversas no âmbito jurídico, né? Orientações jurídicas. Porque, veja, os conselhos, tanto estaduais como municipais, eles têm algo muito diferente em relação aos outros conselhos. Conselho de saúde, conselho de economia, conselho da OAB, são diferentes. Os outros conselhos têm um foco específico. Conselho de saúde concentra-se em saúde. Conselho de economia, economia. Conselho de engenharia, na questão da engenharia. O Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas, ela envolve toda a sociedade, envolve todos os segmentos. Não só envolve saúde, como envolve educação, como envolve habilidades sociais, assistência social é importantíssima ali, comunicação, né? Quer dizer, é uma sociedade inteira dentro de uma preocupação do Conselho. Por isso, o olhar para esse segmento tem que ser integral. Então, nós temos... Isso me lembra da necessidade de capacitação cada vez maior dos conselheiros, porque eles que estão em contato com a população. E isso o Estado pode ajudar, porque capacitação custa dinheiro. Eu estou fazendo, por exemplo, as minhas capacitações todas em várias universidades, pós-graduação, nesta área, com recursos próprios, né? E se tem o fundo que se destina pelas bens os bens dos traficantes, né, do que se pega do tráfico, né, também deveria ter uma destinação para os conselhos se aprimorarem, os conselheiros inclusive. Mas as secretarias do Estado, então, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, vão apresentar o seu trabalho e nós vamos apoiar e vamos fazer individualmente com a população. E nos reservamos esse papel, então. E, Guilherme, e o Ministério Público? Como que o Ministério Público pode incentivar e apoiar essas rodas de conversa nas escolas ou em outros lugares públicos? O Ministério Público, desde algum tempo, né, antes que eu estava na coordenação, já apoiava, enquanto ainda era semana pré-vida. É importante traçar um histórico. O dia 26 de junho é o dia que se combate o Dia Internacional ao uso e abuso de substâncias psicoativas, né? E por conta disso, desde 87, né? Isso, pela Assembleia da ONU. Para a Assembleia da ONU. Então é um dia internacional marcado para esse dia de 26 de junho. E no Brasil existe um decreto presidencial nesse sentido, que essa semana do dia 26 de junho, já há algum tempo, já existe, seria destinado a ações de prevenção. Aqui no Paraná, desde 2003, já existe essa pré-vida, que é a semana de prevenção à questão de drogas. E no ano passado foi mudada a lei no sentido de destinar não só a pré-vida, mas ao mês inteiro, o mês de junho Paraná Sem Drogas. O Ministério Público já tem feito parcerias já nos outros anos, no sentido de estimular ações
alusivas a esse Dia Internacional e a essa Semana de Prevenção. Né? Agora é o mês de prevenção. A gente está entrando em contato com as secretarias todas do governo do estado, para ver quais eram as suas iniciativas, o que eles imaginavam com iniciativas próprias. E a gente tem contribuído também no sentido de pensar em estratégias de como a gente poderia pensar, em articulação, claro, certamente com os promotores de cada comarca, como seria possível a realização de ações para esse mês. Uma ação bem sucedida que foi do ano passado foi essa das rodas de conversa, que foi uma parceria junto com a Secretaria Estadual de Educação e agora tem a parceria junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Sempre teve a parceria do Conselho Estadual de Política sobre Drogas e acho que essa é uma ação que o Ministério Público pode realmente atuar em cada uma das comarcas. Isso porque o promotor de justiça ele sempre é perguntado, né, pelas escolas. O senhor poderia dar uma palestra aqui sobre drogas na escola, ou quando vai visitar a escola, né, ou em contato com a rede, percebe que a questão da drogadição é algo frequente, as pessoas nos chamam, né, para conversar sobre a questão da drogadição. Claro que nós não somos os especialistas na questão da drogadição, a gente busca essa capacitação, a gente busca disponibilizar material, mas nós não somos a pessoa que tem o viés único sobre a questão da drogadição. A gente precisa trazer isso de uma forma plural. E as rodas de conversa elas foram construídas justamente nesse formato, de que não fossem, como a Diana explicou, isso que é muito bacana, no sentido de que elas foram construídas basicamente em algumas etapas, né? Então, o Núcleo Regional de Educação ele pediu uma orientação para os núcleos regionais de educação para que realizassem essas rodas de conversa, que é a orientação 16 de 2018, e a gente fez um ofício circular no mesmo sentido. E ela passa basicamente por 3 etapas. Uma primeira etapa é um contato entre as pessoas que poderiam participar desse momento de intervenção nessa roda de conversa. Então, o promotor de justiça, através do seu viés jurídico, mas certamente alguém da segurança pública, seja da PROERD, da Patrulha Escolar, que tem um outro viés, alguém da saúde, que teria um outro viés, né, os coordenadores de saúde mental, através da Secretaria, da SESA, né, da Secretaria Estadual de Saúde, os pedagogos, que têm um outro viés sobre a questão da drogadição. Então, todos esses seriam pessoas que poderiam responder essas perguntas num bate-papo coletivo. Essa é a ideia, para que, a partir dessas diversas visões, a gente pudesse construir um saber coletivo, já que ninguém detém o saber completo sobre esse tema. E por isso que a roda de conversa é um formato tão interessante. A gente propôs que até o dia 8 de junho, agora, todos os promotores que tiverem interesse na realização dessas rodas de conversa nos comuniquem na coordenação do SEMIAR para que a gente divulgue, né, e estabeleça as parcerias em nível estadual e auxilie na realização dessas rodas de conversa. E disponibilizou, junto com a Secretaria Estadual de Educação, vídeos e textos para que os promotores possam ter acesso, mas também os professores possam ter acesso, e pedagogos, e possam trabalhar durante 2 semanas junto com alunos e pais nessas escolas e possam conversar a respeito da questão da prevenção em drogas. Então, durante 2 semanas, vai ter um primeiro momento, que é esse momento de reunião da rede, né, ou seja, das pessoas que vão participar, né, dessa roda de conversa, depois que vão programar qual vai ser a hora, data e momento de cada hora de conversa, quais são as escolas que vão participar dessas rodas de conversa, se essas rodas de conversa vão ser feitas em espaços públicos ou não. Vai ter um segundo momento em que essas escolas vão trabalhar esses textos, esses vídeos, né, junto com os alunos, os pedagogos, os professores, os diretores, vão trabalhar esses vídeos e textos por 1 ou 2 semanas. E a partir daí elas vão formular perguntas, né? Perguntas através da sua experiência individual, da sua experiência local. E daí num outro momento, nos mesmos moldes do que acontece no Geração Atitude, que é um modelo bastante bem sucedido, premiado, né? A ideia é que seja algo nesse sentido, que o promotor vá até a escola, mas não só o promotor, mas vá o profissional da saúde, um coordenador de saúde mental, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde, alguém do PROERD, da Patrulha Escolar, alguém da assistência social, alguém da educação, e possa responder perguntas. Mais do que fazer uma aula expositiva sobre drogas, possa responder essas perguntas,
no sentido de construção no saber coletivo, né? Não no sentido de ser um detentor de uma resposta, mas no sentido de dar a sua visão sobre o tema e, a partir do saber comunitário também, poder construir consensos coletivos, buscar saídas para o que aparece no município e até fortalecimento dessa rede local. Perceber o que falta no município, né? Perceber, de repente, a falta de um serviço que tenha no município, perceber a falta de uma atenção ou a capacitação de algum órgão que falta no município. Acho que isso vai servir tanto para quem se reuniu em rede, quanto para o aluno que apresenta aquela pergunta e, de algum modo, pode ter uma resposta para a sua pergunta. Muito bem, chegamos à última etapa do nosso programa. Vamos às questões sobre a prevenção de drogas e as metodologias para a atuação estratégica. Diana, durante a sua fala você falou sobre prevenção primária, secundária, terciária. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e quais são os fatores de risco e proteção que são importantes para que nós conheçamos. Correto. Bom, prevenção primária é a prevenção que tem o foco de evitar o uso. Então, basicamente, se concentra aí, evitar o primeiro contato com a droga. Prevenção secundária, já quando falhou a primária, já houve o uso. Não houve o abuso, mas já houve o uso. Em alguns casos, começa o abuso, mas não chegou a o que a gente fala da terciária, que exige uma intervenção, que a prevenção terciária basicamente é a dependência química. E aí o olhar é para o tratamento e para a reinserção social. Fatores de risco e fatores de prevenção. Fator de risco, nós estamos a todo segundo observando. O que é? Nas escolas, os alunos enfrentam os bullying, rejeição. Na família, não há uma atenção a seu familiar como deveria. Não há um monitoramento das redes sociais. Há uma quebra de vínculo entre a família, são famílias desestruturadas, né? Mas se houvesse famílias desestruturadas, mas que não houvesse um reflexo para os seus familiares, seus filhos e dependentes, essas pessoas seriam mais seguras. Há, em contrapartida, uma forma muito negativa, um estímulo às drogas. A televisão toda hora está estimulando, festejando, com imagens de sucesso, né? O álcool ali na mesa, não só na televisão, mas o álcool em todos os lugares, né? É um estímulo constante, é uma droga lícita que mais prejudica e que mais causa dependência, tanto física quanto mental, intelectual, e que dá um rombo imenso no serviço público, né? No SUS. Isso não é divulgado, porque é estimulado por questões do poder econômico. A sociedade em si absorveu essa cultura alcoólica, né? Então, nós observamos desde criança bebendo, criança em coma alcoólica, né? E a propaganda não só pelos comerciais, mas também em filmes, em novelas, os protagonistas já ali consumindo. Não há um filme que você veja, tanto cinema comercial quanto passado na televisão, que não tenha droga ali, merchandising da droga. Quer dizer, a sociedade acaba festejando isso, disponibilizando isso a toda hora. E é cruel. A partir do momento que disponibiliza, estimula, e do outro lado, o ser humano aceita isso e criam uma dependência, como essa mesma sociedade que ofertou essas drogas reage? Reage com palavras de baixo calão, reage com preconceito,
né? Com uma falta de um olhar humano. E todo mundo consome droga, seja lícita como ilícita. Você está consumindo droga num cafezinho, num açúcar, drogas medicamentosas, né? A droga lícita, que é a maior consumida, o álcool, o tabaco ainda, a maconha, daí como droga ilícita e outras drogas. Mas, se tem um olhar preconceituoso e estigmatizante para o dependente químico, ou a pessoa que abusou das drogas e que não teve, no seu contexto, fatores de proteção. O que são fatores de proteção? Fatores de proteção justamente é isso, é fortalecer os vínculos familiares, é a família também monitorar o seu familiar com esses programas de televisão. Tem ali programas impróprios para menores, programas desaconselháveis, monitorar as redes sociais, ter uma aproximação real com o seu familiar. Afetiva. Desenvolver habilidades emocionais, né? Enfim, amparar. Porque o que leva a droga? Não só o jovem, não só a curiosidade, busca o prazer. Né? É um prazer que você não encontra, de repente, em estar em casa, em estar na escola, e não ser aceito não ser aceito num grupo social. Você busca como se fosse uma anestesia, né? Para enfrentar isto. Então, despertar esse olhar. Por que o ser humano vai buscar as drogas? E outros fatores que você pode buscar prazer numa comida saudável, num bom filme, nos bons relacionamentos, no desenvolvimento dessas habilidades sociais e afetivas, né? Isso traz uma felicidade que o preço não vai ser cobrado, né? Guilherme, chegam duas perguntas aqui do nosso colega Luciano Matheus Rau, lá de Campo Mourão. E a primeira delas pergunta assim: quais as prioridades da atuação do membro do Ministério Público que atua numa comarca onde não há respaldo na rede local, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, no esporte, etc. E nem os agentes públicos estão qualificados para isso. Qual seria, então, a prioridade na atuação do Ministério Público no enfrentamento a drogas diante desse panorama? É uma pergunta difícil, né? Eu já diria que é uma pergunta difícil. Quando não tem respaldo, a gente pode dizer que, na verdade, sempre vai ter respaldo de alguém no município. Né? Eu acho que a primeira tentativa de alguém que estaria nessa situação, numa comarca inicial, seria buscar essa rede de uma forma mais ampla. Quando a gente fala de rede, não é só a rede de saúde, como a gente tinha falado. Então, quem são as pessoas, quem são realmente os parceiros e voluntários, as pessoas que realmente vão contribuir na construção de algo coletivo? Essas pessoas sempre vão existir, né? Como existem pessoas que não estão contribuindo, certamente vão existir na cidade pessoas com interesse em contribuir para uma solução, né? Seja associações de bairro, seja a OAB, seja o Rotary, seja o Lions, seja um programa de capoeira, seja, né, que nem tem lá em Campo Largo um bom programa, né, de capoeira para adolescentes que poderiam estar numa situação maior de vulnerabilidade. Então, existem pessoas que pegam na mão e ajudam e auxiliam. Quando a gente fala em rede, a gente fala nessa rede num sentido bem amplo. Então, acho que sempre vai ter aquela pessoa, ou padres, pastores, as igrejas fazem um grande papel na questão envolvendo a drogadição. Então, sempre vai, né, o amor exigente, a pastoral da sobriedade. Então, né, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Eu acho que sempre existem pessoas interessadas e que podem auxiliar em nível local para auxiliar o promotor na construção dessa rede, no auxílio dessa rede e na formação dessa rede. Se não existir em nível local, certamente vai existir em nível regional, né, e a pessoa pode buscar também o apoio dessas pessoas, né, um coordenador regional, e eles podem estimular isso em nível local.
né, seja na saúde, seja na assistência social, na educação. Então, buscar isso numa regional de saúde, num núcleo regional de educação, então, em nível regional, ou buscar isso em nível regional, para que isso seja estimulado, de algum modo, em nível local. Então, acho que é uma possibilidade da construção dessa rede, e acho que o promotor tem um papel fundamental no fortalecimento dessa rede. Certamente, se não houver, não existir essa capacitação, também é possível que se busque essa capacitação, né? Poder entrar em contato com o Poder Executivo Municipal, para que haja capacitação daqueles que não têm, né? Ou com o Poder Executivo até, né, estadual, através das suas regionais, para que haja capacitação daqueles que não têm essa capacitação, porque é obrigatório que haja essa capacitação, né, de CAPES, capacitação de CREAS, capacitação de CRAS, capacitação dos agentes, os professores, né? Então, para que auxilie também nessa capacitação dessas pessoas, porque muitas vezes elas não é disponibilizado tempo para essas pessoas se capacitarem, né? Não é disponibilizado não é dado um auxílio, né? Uma bolsa, algo para que eles realmente, um auxílio financeiro, algo para que eles se capacitem, né? Eles não recebem nada em troca, então para que realmente recebam algo para que possam se capacitar. Então, acho que o promotor pode realmente contribuir no sentido de conversar com esses órgãos públicos, né, o Poder Executivo, de um modo geral, para que busque essa capacitação dessa rede. E eu acho que com o tempo vai se construindo. E acho que uma outra oportunidade bastante simples e que a gente tenta estimular dentro do SEMIAR, junto com o apoio do CAEX, junto com o apoio do CONESG, é a realização de conferências, e conferências, quando a gente fala em conferências, é reuniões públicas, né? A gente talvez não faça necessariamente o formato de conferências, mas pode-se fazer audiências públicas que tem, né? Ou pode-se fazer reuniões públicas, oficinas, seminários, e trazer essa população e perceber quem realmente tem interesse em contribuir para uma construção de uma rede. Nesse aspecto, o nosso colega lá de Toledo, o José Roberto Moreira, ele pergunta qual seria de fato o papel do Ministério Público nesses espaços das conferências e dos conselhos, justamente para que a ação do Ministério Público não seja confundida com órgão de gestão. Ele explica que, salvo o melhor juízo, o Ministério Público não é órgão de gestão de políticas públicas e deve manter clara essa fronteira. Como é que você vê essa fronteira entre a atuação do Ministério Público e aquele que tem a obrigação de criar, manter e fazer funcionar a política pública? Eu acho que, na verdade, as conferências elas podem existir naturalmente. O órgão executivo, o Poder Executivo local, ele já pode promover por si só essas conferências e pode promover por si só leis de conselhos municipais. Ele mesmo pode criar, e não há necessidade daí do Ministério Público a não ser como parceiro, né? Nesse conselho, vai atuar como fiscal dentro de um conselho, vai participar dessas reuniões desse conselho, ou vai participar de forma horizontal nessas redes, vai participar de forma, e sempre participa de forma horizontal, mesmo quando atua nesse papel articulador, ele também vai participar desse papel horizontal, no sentido de contribuição, né? Na sua parcela de conhecimento, na sua parcela de auxílio. A gente sabe que o que a gente tem estimulado é quando não existe, e o Ministério Público pode de algum modo fomentar para que exista. Da mesma forma que o Ministério Público atua, por exemplo, não existem vagas em creche, se as vagas em creche forem dadas pelas pessoas, isso é uma obrigação do Poder Executivo, né? Assim, fornecer vagas em creche, fornecer vagas, leitos em hospitais. O Ministério Público, ele atua na ausência de uma atuação espontânea, digamos, desse poder público. Então, ele na verdade, ele atua como uma forma de fomentar, na articulação com esse poder público. Na verdade, ele nunca vai ser o principal, né, no sentido de que ele organizou a conferência, ou ele criou um conselho, ou ele criou uma rede. Na verdade, a rede é um parceiro, ele é sempre um parceiro. É importante que chega aqui, Jennifer, uma outra pergunta da colega Cristina Varo, de Curitiba. Sem dúvida ficou claro que a importância dos comitês municipais de políticas públicas sobre drogas,
a importância das redes de atuação. E ela pergunta em que medida o CAEX e as URATs têm auxiliado os promotores de justiça na implementação dessas prioridades. Bom, então, Dr. Cubs, sobre o CAEX, eu acho que é importante falar que o CAEX ele é coordenado pelo Dr. Bruno. Dentro do CAEX tem o Núcleo de Apoio Técnico Especializado, que é o NAT, que o chefe dele é o Dr. Joelson, e que dentro desse núcleo técnico ele congrega vários profissionais que podem contribuir na atuação das promotorias de justiça, né? Dentre eles os auditores e mais especificamente no núcleo que eu estou lotada, que é a Unidade de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia. Esse núcleo, que congrega essas 3 áreas, ele está dividido em 18 regionais, divididas pelo Estado. Então, em cada uma dessas regionais tem pelo menos um profissional assistente social. A ideia é que dê conta de atender os pedidos, as solicitações das promotorias de justiça em várias temáticas, né? Então, o que chega é criança e adolescente, pessoa idosa, e dentre elas essa questão da política sobre drogas. Então, com o projeto Semear, o CAEX, as URATs e o NAT, ele tem trabalhado mais na prevenção mesmo, que é um dos eixos, né, do projeto, na prevenção e no atendimento. A prevenção nessas questões dos conselhos, que já foi falado, né, das conferências, e na questão do atendimento e reinserção social nessa articulação com a rede, né? Então, o que acontece é que o promotor de justiça da comarca, ele faz uma solicitação ao CAEX ou ao projeto Semear, solicita que essa equipe técnica assessore a promotoria de justiça nesse trabalho de articulação, mapeamento da rede, um diagnóstico municipal, para chamar realmente as pessoas para participar, ver quais são as possibilidades da criação do conselho ou da conferência. Enfim, é um trabalho amplo, ele já está acontecendo em algumas regionais, há também assistentes sociais que acompanham os conselhos de política sobre drogas nos municípios. Então, a questão é essa, a questão é de apoio mesmo às promotorias de justiça, né? Um apoio técnico que tenha essas 3 áreas que eu falei e que é nessa articulação, nessa questão com as redes mesmo. Guilherme, a Cristina Roaro também pergunta o que o Ministério Público pode fazer para minimizar o círculo vicioso que faz que muitos jovens pratiquem crimes diversos para a aquisição de drogas lícitas e ilícitas. E se você conhece alguma boa prática, alguma iniciativa para minimizar esse círculo vicioso? Outra pergunta bastante difícil, né? Para como minimizar através do Ministério Público o círculo vicioso, né? Relacionado à questão da drogadição. Dá para se dizer assim que a gente iniciou no início desse ano, até por provocação até da própria doutora Cristina Roaro, que está na coordenação das promotorias criminais de Curitiba, a formação a gente buscou trazer a ideia de comarcas terapêuticas, que existem em outros estados. Existem críticas em relação a esse nome, comarca terapêutica, se poderia, na verdade, a justiça ser terapêutica, então a gente até prefere justiça integral sistêmica, comarcas integrais sistêmicas, nesse sentido de auxílio. Mas a gente buscou tentar trazer isso como uma experiência aqui para Curitiba, né, na busca de auxiliar essas pessoas que se apresentam nessas audiências criminais e, na verdade, tem um outro problema, que é um problema de saúde. Porque a pessoa, na verdade, ela se apresenta dentro de um processo criminal e ela tem 2 problemas, pelo menos. Um problema judicial, que é o problema criminal com o qual ela se depara, e ela tem um problema de saúde. Ela apresenta ali, ela aparece e fala assim, eu preciso de um tratamento, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um auxílio. Então, existem experiências bem-sucedidas no sentido de aproximar essa pessoa dessa rede de atenção e proteção nesse momento, né, para resolver não, mas pelo menos auxiliar na sua questão de saúde. Por provocação da coordenação das promotorias criminais e em parceria com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a gente tem conversado junto com o Tribunal de Justiça do Paraná desde o início desse ano e para a criação de comarcas terapêuticas em todo o estado, primeiro aqui em Curitiba, e que possam se replicar
como experiência a ser utilizada em outros locais do Estado. E a gente percebe, né, porque como que seriam essas comarcas terapêuticas no final das contas, né? A pessoa que entra dentro da central de custódia, assim, após uma audiência de custódia, o promotor de justiça ou o juiz que se deparasse com uma pessoa que falasse para ela, não, o meu problema, na verdade, doutor, é que eu tenho problema com droga, eu estou furtando, roubando, né, porque justamente eu tenho problema com droga, eu não quero mais, né, mas o meu problema é com droga. Possa ser encaminhado para uma equipe dentro do próprio fórum, né, uma equipe interprofissional, né. Já existia o núcleo de atenção psicossocial dentro dos juizados especiais aqui em Curitiba, com uma experiência bastante interessante, das OPUDs, que eram oficinas para auxiliar essas pessoas nessa situação, e a ideia é que essa experiência seja também transmitida para as varas criminais, no sentido de auxiliar essas pessoas que têm esse problema de saúde, né, que é um problema relacionado à drogadição. Então, logo depois de sair de uma audiência de custódia, ainda antes da denúncia, a pessoa é encaminhada para uma equipe interprofissional. Mas encaminhada não assim, vá lá e vá até o CAPS, né? Ou vá lá, vá até o CREAS. Vá ali até a sala do lado, onde existe uma equipe interprofissional, a gente não perde a pessoa, né? Não é feito um ofício, não é feito para o órgão, e a gente pode ser que a pessoa não vá até esse serviço, né? E a pessoa vai ali até o serviço do lado, e ela recebe essa orientação para a formatação de um novo projeto de vida, para que ela possa ser encaminhada para os serviços da prefeitura, né, se for o caso, né, se ela precisar de um tratamento no CAPS, ou se ela precisar de mesmo de um leito psiquiátrico, porque a gente percebia que é um caso muito grave, ou se precisar, se ela espontaneamente decidir por um isolamento numa comunidade terapêutica, com terapia ocupacional e com um tratamento dessa natureza, ela possa receber essas orientações e ela ser encaminhada já na audiência da custódia, após a audiência de custódia, para esses lugares. Claro que isso não fará com que ela saia da questão criminal, né, e isso, ela continuará sendo, nesses casos, denunciada, mas o juiz depois receberá um relatório dessa equipe no fórum. O TJ tem previsão de criar um SEJUSC criminal, e com esse relatório ela pode receber uma atenuação de pena, ou ela pode receber uma modificação em sua pena por conta de participação em serviços, por conta de um arrependimento, ou por conta de realmente estar inserida no serviço. E mais importante do que ela receber uma atenuação de pena, ela pode evitar a sua reincidência, que é justamente quebrar esse ciclo vicioso que a doutora Cristina tem falado. Acho que é o mais importante isso. A UNAP tem boas experiências no juizado especial nesse sentido, e a gente espera reproduzir também nas varas criminais, ou seja, com a construção e constituição dessas comarcas terapêuticas, ou dessa justiça integral sistêmica, ou seja, que busque trazer profissionais da assistência social, da educação, da saúde, junto ao sistema de justiça. Com relação a boas práticas, essa é uma delas, mas a gente tenta coletar diversas dessas boas práticas. A gente fez um diagnóstico, nesse diagnóstico que está previsto lá no site do CEMIAR, no lado direito, tem um botão específico sobre o diagnóstico. A gente perguntou para os promotores, né, porque certamente existem muitas boas práticas realizadas por promotores de todo o estado na questão de drogadição. E ali existem algumas experiências relatadas por alguns desses promotores. A gente, por enquanto, sistematizou de uma forma geral, né, colocou simplesmente a resposta dessas perguntas, das boas práticas, mas a gente espera sistematizar de forma mais clara no futuro, e em espaços como esse, trazer esses outros promotores, trazer essas boas práticas, para que a gente possa, realmente, através de uma boa prática realizada em um município, possa ser realizado em outro, claro, com as suas especificidades, né? A gente fala de uma conferência, por exemplo, que foi realizada em Campo Largo, né, ou de um conselho que foi constituído em outro local, ou de uma rede de atenção que foi construída em União da Vitória com um grande sucesso, para que essas pessoas possam trazer essas boas práticas e de repente possa ser reproduzida de algum modo em outro momento. Né, em Jaguaraíva, que tem todo um trabalho junto com a educação, no sentido do Transforma Cidadão, né, de buscar um envolvimento de toda a cidade para a mudança dos contraturnos escolares e modificação
dessa realidade. Então são boas práticas que podem ser relatadas, e se o promotor entender que é viável no seu município e que pode ser reproduzida ou pode ser de algum modo adaptada, eu acho que trazendo no site e depois em espaços como esse, a gente tem a oportunidade de reproduzi-las ainda mais e aumentá-las no Estado. Que bom. Diana, nós falamos que só tem 45 conselhos municipais de políticas sobre drogas no Estado, apesar dos 399 municípios. Nesse sentido, o nosso colega Francisco Davi Fernandes Peixoto, que é promotor de justiça substituto na comarca de Palmas, pergunta quais seriam os passos iniciais para a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Certo. Eu até vou pedir o auxílio do meu nobre conselheiro no CONES também, porque o Ministério Público está fazendo um excelente serviço de implementação dos novos conselhos. Mas, inicialmente, o primeiro passo é se ter na população pessoas interessadas em formar o conselho. Ter uma preocupação no caso, o conselho municipal, das prefeituras, porque o conselho tem que ser paritário, né? Tem que haver metade das representantes da sociedade civil, metade governamentais. Mas o conselho vai ter que ficar vinculado a um órgão público, sem perder a sua meta, que é de controle social. O fato de estar vinculado a um órgão público não quer dizer que ele esteja subordinado. Não, ele está ali representando interesses tanto da população quanto ali os representantes governamentais estão na função de executores também e estão também prestando serviço. Mas existe um cronograma de legislação que deve ser feita, né? E que as comarcas vêm fazendo isso de uma forma frequente, né? Através do auxílio do Ministério Público. Eu acho que vocês recentemente têm uma experiência muito boa para passar e para orientar, inclusive acho que no site do Ministério Público tem os passos, todos os passos de como formar o conselho, né? O que é essencial, está ali qual que é o site do MP? MPPR? .mp.br. Posso complementar um pouco, doutora? Claro. Se poderia até complementar isso, fora as pessoas necessárias de formar o conselho nessa paridade, o auxílio do poder público e a lei, né? O conselho deve ser formulado por uma lei e não por um decreto. E isso é muito importante, ser formulado por uma legislação, porque a lei ela decorre de representantes que foram eleitos pela população. Você tem como interferir e como, inclusive, formular um projeto de lei de iniciativa popular, inclusive, né? Mas você tem contato com os deputados. E você derrubar uma lei é muito mais difícil do que você, simplesmente, o gestor público, por um decreto, mudou o governo, esse decreto já pode não valer mais. Simplesmente não precisa passar por um poder legislativo com todos aqueles passos que provêm de uma sociedade democrática, né? A Jennifer quer completar sobre os passos? Acho que só resumidamente, né, acho que a Diana já falou sobre essa questão que acho que foi construído um passo a passo, né, da implementação dos conselhos. Se os promotores de justiça tiverem interesse nessa temática, eles podem acessar o site do Projeto Semear. Mas, resumidamente, doutor, o primeiro passo que a gente coloca ali é que o promotor de justiça, com o apoio do CAEX ou não, chame os envolvidos na temática no município para conversar sobre isso, né? Há possibilidade, há interesse de que haja um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o promotor pode falar da importância de que tenha. O que a gente tem discutido muito internamente também é a questão do porte do município, se o município comportaria mais um conselho ou não. Então, o que a gente tem visto, né,
em grande parte dos municípios, é que há muitos conselhos e, às vezes, a mesma pessoa que participa do Conselho de Saúde, participa do Conselho de Educação, participa do Conselho de Assistência, e, às vezes, fica meio pesado. O que a gente quer que seja garantido nos municípios é o debate sobre a temática. Essa temática ela tem que estar sendo debatida nos municípios, seja no Conselho Municipal, seja numa comissão, por exemplo, de política sobre drogas, dentro de outro conselho, mas que isso seja. E essa decisão, quem vai tomar é as próprias pessoas que estão ali construindo a política do município, né? Então, o primeiro passo que a gente tem colocado ali no site do Projeto Semear é exatamente esse, chamar as pessoas para conversar. Se for do interesse da população, do poder público, de formar um conselho, que se crie um grupo pró-conselho, que aí vai entrar com todas essas questões de construir o projeto de lei, que tem que ser aprovado, tem que ter algumas garantias, algumas premissas ali que a gente indica também, né, nesse projeto de lei. Uma delas é que seja paritário, que os conselheiros não governamentais sejam eleitos por eleição por seus pares e não indicados, que haja um fundo municipal, enfim. E aí acho que isso está bem explicadinho no site. O Luciano Hall ainda traz uma última pergunta. Como que o promotor de justiça pode atuar de forma mais incisiva no enfrentamento às drogas, sem interferir em áreas específicas de outros colegas, como a saúde ou a criança e o adolescente? Quando você fala em questão de drogas, não existe uma área específica, né? A gente não existe um promotor de drogas no município, né, ou voltado à questão de drogas. E então todo promotor, de algum modo, né, salvo, pode pensar no meio ambiente, talvez, mas mesmo assim, questão, né, acho que todos os promotores, de algum modo, podem de algum modo estar envolvidos nessa questão da drogadição. Seja o promotor da infância, seja o promotor criminal, seja o promotor da saúde, o promotor da pessoa com deficiência, o idoso, né, todos eles de algum modo têm uma contribuição a dar na questão da drogadição. E isso é uma dificuldade, porque a gente precisa de uma atuação em rede dos próprios promotores de justiça. Né? Se a gente fala muito em rede, né, às vezes a gente não pode pensar em formar essa rede externa, né, que a gente diz externa ao Ministério Público, e não pensar na construção de redes internas. Né? Se existe mais de um promotor na comarca, vai ter a necessidade do promotor construir essa rede interna, né, conversar com outros promotores, para que realmente cada um possa contribuir dentro do seu papel. Até em conversa com a Subplan, eles falaram que já existe um mecanismo específico para instrumentalizar isso, por exemplo. Né? Então, se você for construir, por exemplo, um plano de atuação na questão de drogadição, é possível se criar um plano setorial de vários ministérios públicos, por exemplo, né, no caso do promotor de saúde, promotor, não, vários ministérios públicos não, porque é o mesmo, mas várias promotorias de justiça. Não impediria o Ministério Público Federal com ou trabalho, mesmo, assim, vários ministérios públicos é possível também. Mas internamente é possível, por exemplo, um plano setorial e um promotor de saúde assinar junto com um promotor de infância, junto com um promotor criminal, um plano de trabalho. Cada um ter dentro da sua promotoria um procedimento administrativo. O mesmo procedimento administrativo vinculado a esse plano setorial. Então, vai ter um procedimento administrativo em cada uma dessas promotorias e cada um vai fazer essa atuação específica dentro da sua área. Claro que vai ter necessidade de que eles conversem em algum momento sobre o que é comum. Né? Não havendo dificuldade, que acho que essa parece a pergunta, né? Havendo dificuldade de conversa com o promotor, achando que o outro promotor não pode atuar na questão da drogadição, claro que ele não pode invadir a atribuição do outro, né? Se for uma questão específica de saúde, por exemplo, a formação de um CAPES e ele é um promotor, né, criminal, não pode, né, é algo que é vinculado ao promotor da saúde. Eu acho que, na verdade, foge a atribuição desse promotor de fato, ele pode, no máximo, conversar com o colega. Quem provocará isso, e nessa função de parceiro do Ministério Público, eu acho que é a própria sociedade. Ele vai estimular, na verdade, a construção de redes ou de conselhos, e as redes vão entrar em contato com esse promotor de justiça, né, ou vão entrar em contato com o Poder Executivo Municipal, para que haja a constituição daquele serviço, ou a constituição daquele equipamento que falta, né, às vezes até sem atuação do Ministério Público. Né? A própria rede pode fazer esse papel de construção, de formação de serviços, de implementação de serviços, de constituição da rede.
através das diretrizes estabelecidas dentro de uma conferência ou das deliberações estabelecidas num conselho municipal, né, ou nessas redes que são espaços públicos de reuniões entre os diversos autores. Pode haver uma mobilização social para que o prefeito daquela cidade possa, de algum modo, se sensibilizar e realmente implementar um serviço ou um equipamento que falta. Muito bem. Eu agradeço a participação do promotor de justiça Guilherme de Barros Perini, da advogada e jornalista Diana Lima e Silva e da assistente social Jennifer Sotomayor. Também gostaria de lembrar a todos que acompanham que possam enviar suas sugestões e suas críticas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.